trazer uma surpresa, uma novidade para vocês que vai acontecer no próximo final de semana, dia 10. Eu sou a professora Gelinda do Maternal 2. Eu sou a tia Ana Lúcia. E aí, como é que vocês estão? Eu vim conversar um pouquinho com vocês, falar como que vai funcionar. Vocês acharam que o Dia das Crianças estava acabado, por água abaixo? Não, nós vamos ter aqui uma atividade bem legal. Vamos ter aí o nosso drive-thru da alegria, tá bom? Vocês vão estar bem leve. Vai acontecer aí no dia 10 de outubro, tá bom? Às 17 horas da tarde. Nós vamos ter, inclusive, muita alegria. Vamos ter din-din, vamos ter aí algodão doce, pipoca, tá bom? Não esqueçam, tá bom? Nosso encontro está marcado, tá bom? Convidem o papai de vocês, a mamãe de vocês, para trazerem vocês no dia 10. Vocês não precisam sair do carro, que nós vamos até vocês entregar uma novidade, uma surpresinha para cada um de vocês. Nós estamos com muita saudade e estamos aguardando todos vocês, tá bom? Não percam! Encontro marcado, ok? Tchau, tchau! Olá, todo mundo do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos juntos aqui na nossa aula de produção de texto. Bem, na nossa aula anterior nós começamos falando como fazer um artigo de opinião. Demos algumas dicas e nós vamos dar hoje a continuidade nesse mesmo assunto. Tudo bem? Vamos lá, sem mais delongas, vamos seguindo junto. E aí, como fazer um artigo de opinião? A escolha e definição do tema é o ponto de partida para a construção de um artigo de opinião, onde o tema deve estar definido. Ele é o assunto sobre o qual o autor irá argumentar. Para isso, o artigo será feito para um meio de comunicação, no qual será divulgado e exposto sua opinião sobre o tema. Importante, tema e título são coisas diferentes. O primeiro está relacionado com o assunto e o segundo é o nome que será dado ao texto. Após o tema já escolhido, a pesquisa e busca de argumentos garantirá sua construção de argumentos, pois sem os argumentos, sem base fará o seu artigo irrelevante. A pesquisa profunda pode ser encontrada na biblioteca ou nos sites da internet. Com a pesquisa garantida, o artigo irá evoluindo e dando corpo ao texto. Faça de tudo para não copiar a de outros, para não plagiar. Isso aí é só a revenda da aula anterior, da gente. Vamos lá. Recorte do tema. Se você tivesse a oportunidade de falar de um tema polêmico, como o racismo, o recorte fará com que você tenha mais embasamento para poder falar com propriedade do assunto. Podemos falar de muitas coisas sobre o racismo no Brasil, por exemplo, a origem, a história, alguns casos, o racismo na atualidade, etc. Assim, é essencial fazer um recorte para focar em alguns outros aspectos do tema. Isso facilita a escrita do texto, evitando se perder em tanta informação. Seleção do material. Após o recorte já definido, a seleção do material será utilizada. A seleção do material que será utilizado fica mais clarificada. Não se esqueça de selecionar tudo para depois utilizar, se necessário, a bibliografia no final do texto. Importante ressaltar que a seleção feita deve conter dados atualizados, tá? Sobre o tema. Produção de texto. A estrutura do texto de opinião é feita da seguinte maneira: introdução, desenvolvimento e conclusão. É nesse momento, na hora de produzir o texto,
em linguagem formal, não é uma linguagem do dia a dia, coloquial, de forma alguma, tá, gente? A coesão e a coerência são dois mecanismos fundamentais na construção de um texto inteligível. A coesão está relacionada com a utilização correta das palavras na ligação entre frases, períodos e parágrafos, os chamados conectivos. Já a coerência faz a lógica das ideias expostas no texto. Certo, turma? Essa é a continuidade da nossa construção de artigo de opinião. Se você ficou em dúvida, principalmente na questão do recorte, você vai pegar ali, por exemplo, ele dá o exemplo, usou racismo, aí você pode pegar a origem, você pode usar situações, você pode usar exemplos históricos ou não históricos, como é que está a ideia do racismo, se é a punição para quem tem uma atitude racista e tudo mais. Então, são recortes, são pontos que você vai agregar no seu artigo de opinião, certo? E aí você vai desenvolvendo conforme aquilo que você vai pegando como base. Sempre é bom, turma, quando você for tratar, lembrando, o racismo seria um tema. O título você poderia colocar Brasil, um país que luta contra o racismo, certo? Esse seria um título. Então é isso, tudo bem, turma? Então é isso, nós vimos aqui alguns pontos de como construir e nós vamos ficando por aqui. Calma que em breve eu vou passar uma tarefinha para vocês a respeito disso aí, tudo bem? Então vamos lá, vamos para a mensagem? A mensagem de hoje diz assim: a melhor preparação para o amanhã é fazer o melhor que você puder hoje. Quem disse isso foi H. Jackson Brown Jr., escritor estadunidense. Então é isso, turma. Vamos ficando por aqui, um abraço virtual, até a próxima. Tchau, tchau. Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez aqui, a professora de Ciências. E hoje a gente vai estar dando uma revisada no conteúdo, mais uma vez. Lembrando que semana que vem a gente já vai estar entrando no quarto bimestre. Mas, enquanto isso, a gente vai estar revisando sobre o que a gente estudou nesse bimestre para fixar mais conteúdo, tá bom? Então, hoje, dia 8/10, nós vamos falar sobre hábitos atuais de vida e a saúde do sistema cardiovascular. Muito importante esse assunto. Lembrando que é muito comum hoje a causa de doenças cardiovasculares por causa dos nossos hábitos, maus hábitos, na verdade. E a gente vai estar falando exatamente sobre isso para melhorar também a nossa consciência em relação à prática de atividades físicas, alimentação equilibrada e tudo mais que é importante. Então vamos lá. Olha só. Quando nos exercitamos, nós prestamos pouca atenção ao nosso coração. Ele continua bombeando, forçando o sangue a entrar e sair dos pulmões e atravessar cada artéria e veia. Para quê? Qual a intenção dele? É levar oxigênio e nutrientes para a nossa sobrevivência. Cerca de 1/3 de nós, no entanto, morre porque nosso sistema circulatório se deteriora pouco a pouco. Bom, é normal que o nosso corpo ele vai envelhecendo, ele vai se deteriorando. Só que mesmo assim isso não é a maior causa de mortes. No caso, olha só, a falência cardíaca congestiva ela pode nos matar lentamente. Porém, a morte mais comum do sistema cardiovascular, do sistema do coração, é o infarto. A gente até falou sobre o infarto, como é que acontece. A gente está relembrando aqui para vocês. As doenças cardiovasculares elas são líderes em morte no mundo, né, sendo responsáveis por quase 30% das mortes no Brasil. Por que esse percentual é grande? Como eu falei no início do slide, por causa das nossas atitudes, dos nossos maus hábitos, não fazemos atividades físicas, não comemos bem,
vários outros, estresse também acaba favorecendo para que ocorra infartos. Olha só, o infarto, como que ocorre? Ele ocorre quando uma ou mais artérias que levam oxigênio ao coração, elas são obstruídas por placas de gorduras. Então, a presença de placas de gordura se chama aterosclerose, que tudo que a gente come, desde quando a gente nasce, isso é normal acontecer, daquele acúmulo de gordura. Ela vai acontecendo aos poucos, lentamente. Só que a gente não faz atividade física, piora. E aí a gente come também alimentos que não são saudáveis, também vai ajudar mais ainda. O fumo, bebida alcoólica também favorece. Isso daí vai fazer o quê? Obstruir ali aquela artéria. Como que o sangue vai passar? Não tem como ele passar por um lugar que está fechado. E aí o que vai acarretar? O sangue não vai passar para o músculo do coração e as células do coração vão morrer. E aí, do músculo do coração, e ele não vai bater. Aí vai ter a parada cardíaca e aí o infarto aconteceu, se der a parada cardíaca, morreu. Por quê? Porque obstruiu a artéria. E aí não teve como chegar o sangue no coração levando oxigênio. Não conseguiu fazer as atividades dele, teve ali a parada cardíaca. O fechamento do vaso ocorre devido, como eu falei para vocês, ocorre devido à ruptura da parede da placa de gordura, levando à formação de um coágulo e fechamento completo do vaso. E aí não tem como ter a passagem de oxigênio para o coração. Atualmente, a doença cardíaca se alastra de maneira desenfreada por causa das condições que contribuem com diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é aquela adquirida, porque significa que a pessoa comeu muito açúcar, gorduras, né? Geralmente são aquelas pessoas que são um pouquinho mais gordinhas, né? Por quê? Porque gostam de comer doce, então adquiriu a diabetes tipo 2. Inatividade física, a pessoa além de não ter uma alimentação saudável, ela ainda não é uma pessoa ativa, ainda não faz exercício, então isso também favorece para os infartos. Dieta deficiente e obesidade, que também está ligado ali com a diabetes. Então, dieta deficiente, que significa que não é uma alimentação equilibrada, a pessoa não está consumindo os alimentos necessários e está consumindo aqueles que fazem mal, muito carboidrato, lipídios, gorduras, isso daí que realmente, né, vamos confessar, são os alimentos mais gostosos, brigadeiros, bolos, cachorro-quente, sorvete. Tudo isso é bom, mas é gostoso, mas não significa que é saudável, que a gente tem que comer com moderação. Temos que comer com moderação. Consumo de bebida alcoólica, eu falei, e estresse emocional também. O estresse acaba também favorecendo para infarto, né? Geralmente a gente já ouviu falar, nossas mães quando brigam com a gente, né? Falam assim, minha para de me estressar, eu vou acabar tendo infarto aqui por causa de vocês. Realmente, tem a ver. Né, quando a pessoa está estressada, está com raiva, isso daí vai acelerar o coração, a pessoa pode até passar mal por causa de um estresse. Então, isso tudo favorece. A pessoa tem que trabalhar demais, não tem condição de ter um tempo de lazer. Isso vai favorecendo, essa pessoa vai adoecendo. Então, é necessário que haja atividade física, um momento de felicidade, de lazer, para ter uma vida tranquila, além de uma alimentação saudável. Tá? Bom, aí eu vou passar um link para vocês no YouTube que vai mostrar para vocês como que vai acontecendo ali como que acontece ali o infarto dentro ali das artérias, para vocês visualizarem melhor. Tá bom, gente? Então por hoje foi isso, trazendo mais uma revisão para vocês sobre o sistema cardiovascular. Então qualquer dúvida vocês entrem nos plantões que eu estou ali para vocês, para tirar as dúvidas. Quem está no projeto também pode também tirar dúvida também. E é isso, gente. Até mais, um abraço. Sexto ano, vamos lá então para a nossa aula de geografia. Agora a gente vai fazer a correção da nossa atividade anterior do caderno de atividades, tá bom? Sobre a ação humana e os impactos aí na vegetação. Vamos então lá para a nossa correção
desembaralhassem a palavrinha que completasse o texto. Então, o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então, é a palavrinha que completava aí o seguinte texto, né? No último parágrafo também, nós temos aí, no mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco o sistema natural que sustentam a vida na Terra, a atmosfera, as águas, os solos e também os seres vivos. Então, nós temos aí a palavra desembaralhada. E aí embaixo, né? Desembaralhada, desenvolvimento sustentável. E aí ele pediu para que vocês, no caso, descrevessem 3 exemplos de tipo de desenvolvimento sustentável. Então, quais seriam os exemplos aí, né? Nós poderíamos colocar a energia solar, nós poderíamos colocar o reuso da água. São exemplos de desenvolvimento sustentável. Vamos lá. Na página 66, né? Página 66, leia os textos a seguir e determine o problema climático de cada um deles. Então, qual é o problema climático? Na letra A, tem sido ocasionado pelo intenso aumento de emissões de gases na atmosfera, pelas atividades industriais e pela queima de combustíveis fósseis. Nós temos aí a intensificação do efeito estufa ou o efeito estufa artificial, tá bom? Na letra B, é ocasionado pelos gases tóxicos emitidos principalmente por indústrias e meios de transporte na atmosfera. Qual é esse elemento aí? Chuva ácida, é o problema climático. Na letra C, ocorre principalmente nos meses de inverno em áreas urbanas muito poluídas, quando uma camada de ar quente permanece sobre uma camada de ar frio, impedindo-o de ascender. Qual é o problema climático na questão C? Inversão térmica, ok? Então, na letra D, nós temos aí, diminui a absorção e a filtragem da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Então, é a camada de ozônio, a diminuição da camada de ozônio. Na questão 3, vocês deveriam ler o texto a seguir. Existe algum lugar no planeta que ainda não foi poluído? E aí vocês iam responder as questões. Vamos lá então. Na letra A, cite exemplos de ações humanas responsáveis pela poluição atmosférica. Nós temos aí a emissão de fumaça, escapamento dos automóveis e das chaminés das indústrias, queima de combustíveis fósseis, incêndios florestais são alguns dos exemplos. Na letra B, o texto afirma que as partículas de poluição podem atingir regiões do planeta distantes das fontes poluidoras. De que forma isso está ocorrendo aí? As partículas de poluição podem se espalhar globalmente por meio dos ventos e dos movimentos das massas de ar, tá bom? Na questão C, leia as afirmativas a seguir e aí assinale com verdadeiro ou falso. Na letra C, nós temos lá, para ficar completamente livre dos problemas causados pela poluição atmosférica, é necessário migrar para as áreas rurais, uma vez que a poluição do ar é uma questão típica das grandes áreas urbanas. A questão é verdadeiro ou falso? É falso, né? De acordo com o texto, o problema da poluição do ar é global, então não é só problema da área urbana, certo? O desmatamento gera um custo ambiental como a poluição atmosférica em razão dos incêndios florestais
verdadeiro. E na outra questão, as fontes de emissão responsáveis pela poluição atmosférica estão restritas às áreas industriais e urbanas. É falso, né? O texto ele vai mostrar aí que a origem da poluição também pode ocorrer em áreas rurais, por conta dos incêndios, tá bom? Seguindo aí a questão a letra C, né? A última questão, né? A letra C, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai para o quarto trimestre, conteúdo aí do quarto trimestre. Por hoje é só, boa aula para vocês e até a próxima! Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês desta semana. E agora nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre Hours Review e Routine Verbs Review, que é só a questão das horas, e a questão de verbos de rotina, que quando a gente fala de um acaba automaticamente falando de outro em inglês, né? Porque aí a gente fala que hora se você faz tal coisa. Geralmente é mais ou menos assim. Então, sabemos que eu não posso adentrar nos assuntos do quarto bimestre, então resolvi pegar esse assunto aqui que foi pouco discutido no terceiro bimestre, então por esse motivo a gente vai revisar hoje. Let's go! Observem, galera, esse grande relógio, né, que eu tenho aqui, mostrei essa ilustração para vocês. Percebam que tem uma linha aqui, né, dividindo esse relógio analógico. Essa linha vem lá do 12 até o 6 embaixo. Vocês irão utilizar a palavrinha past para falar dos minutos até quando chegar aqui no 6. Ou seja, se for 1h da tarde e 5 minutos, você vai falar It's 5 past on, são 5 passados das 1. 5 past. Se for 10 minutos, então você vai falar It's 10 past 1, que é 10 passados das 1h, né? Então, você vai utilizar o past até quando chegar aqui no 6. Passou do 6, você já vai fazer a contagem para a próxima hora, que aí você utiliza o to. Por exemplo, se for 2h40, né? 2h40 da tarde, PM. Então, aí vai faltar 20 minutos para as 3. Então, você não vai mais falar 2h40, você vai falar It's 20 to 3. 20 para as 3, tá bom? Assim que vai funcionar. Essa foi a melhor forma ilustrativa que eu consegui para trazer para vocês entenderem. Vão utilizar o past até quando chegar no 6. Passou do 6, você já vai começar a dizer as horas com quantos minutos faltam para a hora seguinte. Beleza? Ótimo, galera. Acho que vocês entenderam. O exemplo que eu trouxe para vocês, It's 10 past 1, que eu já tinha falado, né? Exercício agora. Coloquem o cabeçalho, o nome da teacher, activity, o enunciado. Questão 1, gente. Vocês vão escrever por extenso What time is it? What time is it? Que horas tem? Na questão A, B, C, D, é A, B, C. I'm so sorry, aqui ficou só A, B, C, F, G. Tem a B, C, E, F, G, só tem essas, tá? Então é essas 6 aqui que vocês vão fazer. A questão 2, vocês vão ter que desenhar relógio, desenho a hora, né? Então aqui eu tenho as expressões referentes às horas e vocês irão desenhar. Desenha, se quiser desenhar o relógio digital, beleza, você vai fazer em numeral. Se quiser desenhar o analógico, aquela bolinha redondinha com os numerais e os ponteiros, ótimo também, tá bom? Contanto que você faça corretamente. Terminou isso? Então, galera, acho que vocês já pausaram, né? Para poder, vamos corrigir agora a questão 1? Então, vamos lá. A questão 1, gente, a letra A, It's 10 past 4, é 10 passados das 4.
B. It's 20 to 7. Falta 20 para 7. C. It's 5 to 3. São 5 para as 3. It's half past 4. São meia hora passada das 4. It's a quarter to 5. É um quarto para as 5. Então é 4h45, né? It's 25 past 1. É 25 minutos passados das 1 hora. Então é 1h25, tá? Não sei se é manhã ou se é tarde, mas essa é a hora certa. Aí vem a questão 2, que tinha que desenhar a forma digital. Aqui tá da esquerda. E a forma de desenho de relógio analógico está aqui à direita. Escolha uma desses aqui para vocês corrigir, tá bom? Então a questão A ficou a quarter to 11. B, it's 10 to 7. C, it's 20 to 11. D, it's half past 3. E, it's 9:05 or it's 5 past 9. E F, it's 5 to 12. Falta 5 para as 12, tá bom? Agora vamos revisar um pouquinho desses verbos. Wake up, get up é diferente, né? Acordar e levantar. Take a shower, get dressed, comb hair, have breakfast, go to work, have lunch, cook dinner, have dinner, watch TV e go to bed. Tudo isso aqui cheio de verbo, mas a gente vai aplicar só alguns, tá? A questão 3 é de resposta pessoal. Então vamos lá, respondam as questões. A letra A. What time do you get up? Que horas vocês acordam? At what time do you brush your teeth? Que horas que você escova seus dentes? At what time do you go take a shower? Que horas que você vai tomar um banho? Aí por último, at what time do you study? Que horas que você estuda, tá bom? Então eu trouxe exemplo para vocês aqui, como que mais ou menos vocês devem fazer. Não copiem igualzinho a teacher, coloque realmente a hora que vocês fazem essas coisas. Então a questão aqui, eu já respondi, I get up at 7 o'clock. Eu levanto às 7 horas. I brush my teeth 10 past 7. Eu escovo meus dentes 10 minutos passados das 7. I take a shower at half past 7. Eu tomo banho meia hora passadas das 7. Que horas que eu estudo? Eu estudo 15 minutos depois das 8. Quarter past 8, tá bom? Espero que vocês tenham entendido como que faz essas questões. Espero que tenham feito corretamente. E se ficaram com dúvidas, galera, toda segunda-feira eu estou disponível para vocês, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula. Bye, bye!